Oi, pessoal, vim conversar com vocês sobre o problema dos três corpos, né? Que eu tinha comentado com vocês que ia conversar sobre ele aqui. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro, sobre o que que é. Vai ter a série, tô animadíssima pra série. Acho que a série tem tudo pra dar certo, né? O trailer tá muito bom. É uma trilogia concluída, o que dá bastante expectativa para dar certo. Porque quem vai produzir são os mesmos produtores de GOT, né? E a gente sabe o que aconteceu com o GOT. Mas esse, a gente sabe que os livros estão concluídos, então eles não precisam ficar inventando nada. Tá tudo ali, é só eles fazerem, né? Então a expectativa tá boa pra essa série. Então vamos falar um pouco aí sobre o que é o problema dos três corpos e sobre o que é a história. Logo no começo da história, a gente começa com a Revolução Cultural acontecendo, uma parte ali daquele momento, onde um professor está sendo exposto, né, assim, praça pública, né, por causa dos pensamentos dele sobre ciência, né, que ele estava errado, porque ele estava indo contra a política daquele momento. As palavras não poderiam ser usadas, os termos científicos eram modificados para se encaixar, né, para se encaixar ali naquele período e não parecer que a pessoa está sendo contra a política do momento. Naquele momento, a política era o comunismo do mal, né? E muitas pessoas criticaram a série chinesa, porque tem uma série chinesa desse livro, por conta de passar um paninho ali pro comunismo que acontecia e que é fortemente criticado nesse livro pelo autor. Essa história começa com essa cena bastante impactante, né, desse período. É uma coisa que vai ter consequências durante toda a história do livro, vai influenciar para onde o livro vai, né? Para onde essa história vai, por causa desse acontecimento lá do início. Então é bastante importante. O livro é um livro hard sci-fi, ou seja, ele é uma ficção científica pesada, vamos dizer assim. É uma ficção científica bem científica, com termos e teorias científicas muito, assim, fortes, assim, na história, e que não é tão bem apresentada para um leigo, entendeu? Então, assim, a pessoa tendo um conhecimento de ciência, acho que aproveita melhor essas partes do que uma pessoa totalmente leiga, que é o meu caso, né? Mas eu amei esse livro. Mas é possível você aproveitar, né, a história independente disso. Esse livro foi um pouco criticado no período que ele saiu, muita gente falando que era difícil, que era confuso, muitas coisas, entendeu? Gente, quando fala que o livro é difícil, você pode ter certeza que eu vou querer ler, entendeu? Eu já tinha ficado de olho um pouco nesse livro, mas deixei assim em segundo plano, e quando eu vi que essa série e vi o trailer, eu falei, e se eu lesse esse livro, né? Peguei e fui ler, e eu gostei demais. Tenho que dizer pra vocês que a escrita desse autor é belíssima, belíssima. Tem uma escrita muito bonita, em diversos momentos, muito reflexiva, muito mesmo, gente. É um livro muito bom, entendeu? Muito bom, muito bom. Talvez aí, daqui a alguns anos, no futuro, até possa até virar um clássico aí da ficção científica. Como eu falei pra vocês, ele tem essa parte da Revolução Cultural e também, mais pra frente, quando dá uns saltos temporais, né? Muda o tempo, né? Na parte que vai contando o passado, porque a gente acompanha uma protagonista que aparece lá no comecinho do livro, durante praticamente a vida dela. A gente vai ver ali ela contando a vida dela em alguns períodos ali do livro, né? E ela presenciou a Revolução Cultural e aí ela vai contando a sua história. E também tem uma parte ali que é na parte da corrida espacial. E é como se a China tivesse querendo ir na frente. Vamos tentar também, vamos em frente nisso, vamos tentar uma coisa que nunca ninguém tentou, vamos tentar chegar mais longe do que os outros, né? E eles vão tentar contato com o espaço, né? Com vidas fora do nosso planeta, né? Tentar encontrar, mandar sinais para fora para tentar ver se o que acontece com esses sinais, se vão ser respondidos ou não. No período presente da história, a gente acompanha um outro personagem, que é o Wang, né? Ele é especializado em nanotecnologia, ele tá desenvolvendo umas tecnologias novas, né? E ele vai acabar se envolvendo numa investigação que tá acontecendo, porque alguns cientistas estão morrendo, né? Eles estão tirando a sua própria vida, e isso tá causando uma grande comoção ali. E o investigador desse caso é o Daishi, né? E o Wang vai acabar ali em parceria com ele, tentando descobrir o que está acontecendo. E o que está acontecendo tem ali uma ligação aparentemente com um jogo de realidade virtual, que é o Três Corpos, né? E sim, é parte do título do livro, né? O nome desse jogo. Esse é um jogo muito difícil, vamos dizer assim. Então, boa parte das pessoas que entram nesse jogo ali, a maior parte ali, são pessoas intelectuais cientistas, porque esse jogo é sobre isso. E esse jogo, né, se baseia nessa teoria e nesse problema físico e matemático, que é o problema dos três corpos, né? O problema dos três corpos, gente, eu vou deixar uma imagenzinha aí do problema dos três corpos. Que o problema dos três corpos é três corpos com massa interagindo entre si gravitacionalmente. Basicamente isso, talvez eu esteja errada, mas é algo do tipo, entendeu? E no nosso planeta a gente tem a Terra interagindo com o Sol, vamos dar um exemplo aí. E o problema dos dois corpos foi resolvido, agora o problema dos três corpos é um problema em que eles não conseguem resolver porque a gente nunca consegue prever para onde vai, entendeu? E o que vai dar esse problema, né? Devido a essa interação entre mais de dois corpos, né? Isso vira um problema, até hoje não foi resolvido, é um problema realmente não resolvido, que até hoje tentam resolver, mas ninguém conseguiu resolver esse problema aí da matemática e da física. Se alguém aí é mais entendido de física e matemática e quiser explicar melhor aí, gente, pra mim, por favor, agradeço. Eu tive que pesquisar sobre isso na internet, vi vídeos de explicação, gente, porque tem muitas teorias científicas nesse livro que não são muito bem explicadas pra quem realmente é leigo, né? Mas esse tipo de livro, gente, é aquele livro que você entra nele e se sente burro,
mas você sai dele mais inteligente, porque você vai querer saber sobre o que é aquilo. E foi isso, eu pesquisei as teorias que tinham nesse livro, então sinto que saí desse livro mais inteligente, entendeu? Então é esse tipo de livro. Enfim, esse problema dos três corpos, né, esse jogo, né, dos três corpos, é em um planeta em que tem três sóis. Então esse planeta vive em eras estáveis e eras caóticas, eras estáveis e eras caóticas, e quem tá nesse jogo tem que descobrir ali e resolver esse problema para essa sociedade poder desenvolver. Basicamente, aí o que você vai encontrar nessa história, eu não vou falar muito, porque tem outras teorias ainda mais científicas que são mencionadas, né, e são relatadas ali naquela história. Ele parece um livro confuso em alguns aspectos ali, mas quando você vai chegando pro final, ali, pros 70% do livro, ele te explica tudo, entendeu? Ele te explica tudo. Não as teorias em si, mas você entende tudo que tá acontecendo na história e o porquê dessa história, sabe? O sentido de tudo aquilo que aconteceu lá desde o começo. Então, assim, faz muito sentido. Eu vi muita gente falando que era super maçante, difícil, um livro enrolado, que demora muito pra ler. Gente, eu li super rápido. Eu li uns 3 dias ou 4 esse livro. Eu li super rápido, eu tava lendo só mais pra noite. E eu gostei demais, porque eu fiquei presa ali, que eu queria saber na onde que ia dar a história. Eu falei 2 protagonistas, gente, mas é um livro que não tem muito protagonismo, entendeu? Tem muitos personagens e muitos são importantes. Eu falei desses 2 porque são partes essenciais dessas 2 partes do enredo, né? Mas não é um livro pra você se apegar ao protagonista, é um livro pra você pegar o enredo e o que vai acontecer com o que tá rolando ali, entendeu? É pra você pegar o que tá rolando, não pra pessoas específicas. Então, assim, é isso que eu tenho pra falar pra você ser. Pegar personagem, gente, não vai com essa ideia, porque não é sobre isso. É igual Fundação. Se você ler Fundação, gente, não se apega ao protagonista, porque não é sobre o protagonista, é sobre a história da Fundação. É meio que por aí, entendeu? Pra esse sentido. Eu fui pesquisar sobre o livro, eu vi algumas pessoas falando sobre esse livro ser uma inspiração de O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. E, gente, eu não tinha parado pra pensar sobre isso, mas sim, tu sente ali uma inspiração, parando pra pensar, sim, uma inspiração de O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Eu gostei bastante, assim, de O Fim da Infância. E sim, tem umas referências, assim, que você dá pra fazer, assim, os paralelos. Eu gostei muito do Problema dos Três Corpos, gente. Quando eu pesquisei mais, e principalmente pela parte científica do Problema dos Três Corpos, ele cresceu mais ainda no meu conceito, que eu acho que eu até vou aumentar a nota dele. Eu dei 4 estrelas, porque eu achei muito bom. A escrita é muito boa, as reflexões que o livro traz é muito boa, a escrita do autor é belíssima, o enredo é muito instigante e você fica curioso, tem o mistério das mortes e tudo mais. Uma contagem regressiva que um personagem fica vendo durante o livro e você fica, é contagem regressiva de quê? Você fica se perguntando ali do que vai dar, entendeu? Você fica curioso, sim. É uma história muito interessante, tem um background histórico muito legal mesmo, né? E tem todo um contexto científico muito bom, muito bom. Ele realmente é bem científico, ele é hard sci-fi porque as teorias científicas são essenciais para a história e não são explicadinhas assim, mastigado para você que não sabe nada. Mas como eu falei, quando você vai lendo, você vai entender o que tá acontecendo sim. Quando você vai chegando por 70% ali, você vai entender o que tá acontecendo. Você não é que você não vai entender até esse período, mas você vai fazer todas as ligações do porquê de tudo mais para os 60, 70% do livro. Mas você não vai ficar assim também boiando totalmente, né? Como eu falei, ele não tem protagonismo, então assim, se você ler só o primeiro, eu acho que você consegue considerar ele realmente como livro único, né? Você não precisa ler o segundo se você não quiser. Mas eu quero saber mais, eu quero mais, porque eu gostei muito da escrita do autor. Tem uma cena belíssima, a descrição de uma cena belíssima nesse livro, que tem a ver com as estrelas, que é, olha, gente, que descrição linda. É um livro muito bom, recomendo muito se gosta de sci-fi. Vai ler, gente, muito bom, muito bom. Quando você ouve as pessoas falando mal de alguma coisa, procure ler você próprio e ter a sua conclusão. Porque às vezes a gente se influencia muito pelo que as pessoas falam, né? Porque fulano falou, porque fulano importante, conhecido, falou mal. Você leva como se fosse verdade absoluta, sendo que somos pessoas individuais e únicas e que cada um vai ter o seu gosto, né? Cada um teve a sua vivência, seu crescimento e tudo mais e vai perceber a história de forma diferente. Então, assim, recomendo que tente. Toda vez que alguém falar mal de algum livro, tenta você, se você tiver interesse. Tem interesse de ler, mas a pessoa falou, não desiste. Tenta e tira a sua própria conclusão. Porque eu já li livros incríveis, só porque pessoas falaram mal, eu fui ler e eu amei. Então, recomendo muito que leia.